Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espíndola Concursos. Meu nome é Guilherme e hoje vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal falando sobre análise de edital, tá? O edital que nós analisaremos hoje é o edital do Ministério Público de Goiás, tá, pessoal? E assim, a primeira coisa que eu queria falar do Ministério Público de Goiás é que, pessoal, é um bom órgão de se trabalhar, porque o MP, apesar dele não ser um poder como o Legislativo, Executivo e Judiciário, ele é uma entidade independente e autônoma, que possui recursos orçamentários próprios, tá? Possui uma estrutura um pouco mais enxuta, que acaba sendo mais factível a sua administração, tá? Diferentemente do Poder Executivo, que é um mundo de órgãos, tá? Então, eu conheço duas pessoas que trabalham no MP, não de Goiás, de outros estados, e essas pessoas falam muito bem do Ministério Público, falam que, como regra geral, os ministérios públicos do Brasil são bons de se trabalhar, não tem muitos problemas. A carreira, existe uma questão promissora de evolução da carreira dentro do MP. Então, assim, eu considero uma boa oportunidade. E não só por isso, pessoal, eu queria falar uma coisa aqui, que isso aqui é o mais importante do vídeo. Apesar de ser uma análise de edital, o que eu vou falar agora aqui é o mais importante. Pessoal, nós estamos numa época que qual é o edital da vez? É o CNU, Concurso Nacional Unificado, que já bateu milhões de inscritos. Eu nem sei qual a contagem mais, mas a última vez que eu tinha olhado já tinha passado de 1 milhão. Então, qual é a bola da vez? CNU. Então, esses editais que estão surgindo junto, ao mesmo tempo, concomitante ao CNU, na minha visão, vão ser excelentes oportunidades. Porque a galera vai estar focada no CNU e esses outros editais aqui vão ter menos pessoas estudando, se preparando. Então, presta atenção nisso, tá? Presta atenção. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, banca examinadora, Sebrasp. Pessoal, na minha visão, muito bom. A banca Sebrasp, também conhecida como CESP, é uma banca muito grande. É uma banca já consolidada no mundo dos concursos públicos. É uma banca que eu encontrei 399.400 questões no banco de dados aí de questões. Ou seja, quase 400 mil questões encontradas. Aí você pode falar, não, mas essas 400 mil questões é de todos os assuntos. Beleza, no meu edital não vai ter todos os assuntos, eu sei. Mas vamos colocar aqui que do seu edital, dessas 400 mil, você vai ter 10%. Que na minha visão vai ser até mais, vamos colocar 10%. Já são quase 40 mil questões. Ou seja, vocês, pessoal, vão ter questões de sobra para poder se preparar. E é aquilo que a gente sempre fala, eu sempre já falei aqui no canal outras vezes. Quando a gente faz questões de uma banca, a gente busca entender qual o padrão daquela banca. Porque, por exemplo, a Sebrasp não tem o mesmo estilo de cobrança da FGV, que por sua vez não tem o mesmo estilo de cobrança da FGV, e assim por diante. Então, fazendo questões só do CESP, você consegue entender um padrão, tá? Então, na minha visão, muito bom. Ah, mas o CESP tem polêmicas. Óbvio que tem, todas as bancas têm. Mas, na minha visão, é muito melhor uma banca como o Sebrasp para um concurso do Ministério Público do que uma banca menor, uma banca desconhecida, uma banca que você pode ficar com algum tipo de receio, beleza? Cargos. Pessoal, os cargos, a gente tem 5 cargos, tá? São para formações específicas os 4 primeiros cargos, tá? São cargos de analista ambiental e em edificações, para engenharia agronômica, civil, elétrica e mecânica, e analista em informática é qualquer nível superior. De novo, apesar de ser um concurso para que as vagas, na sua maioria exorbitante, são para cargos específicos, né, para os cargos, né, formações específicas, de novo, pessoal, a maioria da galera vai estar no CNU, então aproveita. E aqui no cargo de analista de informática, é qualquer nível superior. Então, se você estiver disposto a estudar mais especificamente a parte de informática, você tem aqui o cargo 5, tá? Vagas, cadastro reserva e remuneração. Bom, pessoal, se a gente somar aqui para todos os cargos, vai ter aqui, ó, 12, 17, 22. 22, né? 22 vagas mais cadastro reserva. Aí você pode se perguntar, nossa, mas não é muita coisa. Beleza, pessoal, mas no concurso público, a gente tem que entender que o nosso papel
é ser aprovado, seja no número de vagas ou não. Óbvio, o ideal é aprovar no número de vagas, eu sei disso. Mas se você não conseguir ficar no número de vagas, que você fica ali no cadastro reserva, numa boa posição, ou seja, o seu nome vai ficar ali na lista. E aí você só espera que você vai ser chamado, tá? Se você tiver uma boa colocação no cadastro reserva, você vai ter grandes chances de ser chamado, tá? Coloque seu nome na lista, é isso. E você pode observar aqui que o cargo que tem mais vagas para ampla concorrência e também para candidatos com deficiência e negros é o de analista em informática, tá? Mas os outros cargos aqui você tem cadastro reserva e o que eu disse, coloca o nome na lista. Remuneração, R$ 10.400,77. Pessoal, uma boa remuneração, tá? Evidentemente que não deve ser só isso aqui. Eu dei uma olhada no portal da transparência e parece que existem outras verbas indenizatórias, então a remuneração deve ser um pouco mais alta que essa. Então, assim, uma excelente oportunidade, né, pessoal? Ganhar mais de R$ 10.000 trabalhando no Ministério Público, sendo concursado, é muito bom, né? E jornada de trabalho, 40 horas semanais, padrão aí do trabalhador. Inscrições e fases. Bom, inscrições do dia 6 de fevereiro até 6 de março, um mês. Então coloca no despertador do seu celular. Dia 6 de fevereiro, já abre o site da Sebrasp, faz a sua inscrição e paga, tá? Taxa R$ 125, normal aí para concursos. E, pessoal, a aplicação das provas objetivas e discursiva vai ser no dia 21 de abril. Ou seja, você vai ter aí, pessoal, para estudar aproximadamente 3 meses, né? Você vai ter ali o mês de abril, março e praticamente todo fevereiro. Menos de 3 meses, mas vamos colocar aí uns 80 dias, né? Mais ou menos isso. Tá, provas. Pessoal, nós vamos ter provas objetivas e discursiva, tá? Prova objetiva, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais, 50 itens. Conhecimentos específicos, 70 itens. Ou seja, na prova objetiva nós temos um total de 120 itens. E é importante salientar que a parte específica é a mais importante do seu concurso, tá? Mais de 50% da sua prova objetiva vem dos conhecimentos específicos, tá? A gente pode colocar aí quase 60%. 60% seria 72 itens, né? No caso são 70, então praticamente 70%. Então, presta atenção. Qual vai ser a energia? Em qual matéria você vai depositar a sua energia? Na parte de conhecimentos específicos. Ela vai ter que estar na sua programação de estudos todo dia. Prova discursiva, 2 questões, tá? Que vai ter como referência os conhecimentos específicos. Então, estudando conhecimentos específicos para a prova objetiva, você também vai estar estudando para a discursiva, porém, você vai ter que treinar as discursivas e visualizar, né, e pesquisar o que a Sebrasp costuma cobrar na parte discursiva nessas matérias aqui que integram os conhecimentos específicos, beleza? Prova objetiva e discursiva, 5 horas de duração e a data nós já falamos, 21 de abril. Aí, pessoal, eu falei que são 120 itens. Por que itens? Porque essa prova vai ser de certo ou errado. Então, 120 itens, né, de certo ou errado, sendo que se sua resposta bater com a do gabarito, você ganha 1 ponto. Se não bater com a do gabarito, você ganha 1 ponto negativo. Ou seja, uma errada anula uma certa. E se você não marcar nada, 0. Não ganha nem perde. Então, pessoal, presta atenção. Outra observação aqui importantíssima nesse vídeo. Provas de certo ou errada, as quais as erradas anulam as certas, você tem que entender que você tem que ir para uma prova dessa com muita estratégia. Muita estratégia. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que hoje ele é técnico bancário da Caixa. Ele foi aprovado no concurso lá de 2014. E na época que ele fez essa prova, eu lembro dele me contar. Foi de certo ou errado e ele deixou de responder uns 20 itens. Uns 20, tá? E ele foi aprovado nas cabeças. Mas por que ele fez isso? Porque ele respondeu só aquilo que ele tinha absoluta certeza. Porque se tiver algum item que você tiver muito na dúvida, cara, eu não tenho certeza se isso aqui tá certo ou errado. Então não marca, porque se você marcar e errar,
você anulou uma que você acertou. Então, provas como essa, você tem que ter muita estratégia. Beleza? Tá, e aí os critérios mínimos. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso aquele que tiver nota inferior a 10 pontos nos conhecimentos gerais, a P1. Lembrando que a P1, conhecimentos gerais, são 50 itens, total de 50 pontos. E obtiver nota inferior a 21 pontos na parte de conhecimentos específicos. Lembrando que os conhecimentos específicos da P2 são 70 pontos. E obtiver nota inferior a 36 pontos nos conjuntos, tá? Então, aqui nós temos os mínimos que você precisa fazer, beleza? Prova discursiva vai valer 15 pontos, vai ter duas questões, uma questão com 30 linhas e outra questão com até 30 linhas, né, que tem que ser respondida em até 30 linhas, e outra que tem que ser respondida em até 15 linhas. Essa de até 30 linhas vale 10 pontos, e essa com 15 linhas vale 5 pontos. Eu não coloquei aqui no slide, mas está lá no edital. E esse quadro aqui, pessoal, são a quantidade de discursivas que vão ser corrigidas. Pessoal, presta atenção de novo. Você tem que ter um resultado na prova objetiva que você fique dentro desse grupo aqui. Então, por exemplo, se você vai concorrer a analista de edificações e engenharia civil, ampla concorrência, você tem que ficar entre os 56 primeiros. É esse o seu papel. É essa a sua meta, tá? E aí, ficando aqui dentro desse quadro e tendo a sua discursiva corrigida, você pode subir muitas posições por conta desses 15 pontos aqui. Você pode entrar nas vagas, tá? Isso acontece. Ou você pode ficar ali muito próximo, ficar numa boa colocação e colocar seu nome na lista, igual eu falei anteriormente. Então, vá para essa prova com a sua cabeça para você ficar dentro dessa galera aqui, seja ampla, PCD ou negro. Beleza? Conteúdos. Pessoal, língua portuguesa padrão, que geralmente cai em todos os concursos, geralmente não muda muita coisa. Algumas vezes, alguns concursos colocam o manual de redação oficial do órgão, tá? Às vezes algum órgão tem. A gente sabe que no Executivo Federal, a gente tem nesse manual, se eu não me engano. Então, é um conteúdo padrão. Informática. Noções de informática, né? Exceto para o cargo 5, analista de informática. Pessoal, informática aqui é informática raiz. A parte de internet, intranet, hardware, software, a parte de planilhas eletrônicas e texto, né? O Word, Excel, LibreOffice, essas coisas. É uma informática raiz. Eu já falei em outro vídeo meu que existe uma tendência que os órgãos cobrem mais a parte de tecnologia da informação. Não foi esse caso dessa prova, vai cair informática raiz. Então, se você já estudou essa parte de informática, vai estar tranquilo. Raciocínio lógico. Padrão que costuma cair, parte de estruturas lógicas, lógica de argumentação, proposições lógicas, conjuntos, né, operações com conjuntos e etc. Bem padrão isso aqui. Legislação estadual. Lei Complementar 25 de 98, que é a lei orgânica do Ministério Público de Goiás. Será que essa legislação aqui é importante, pessoal? É muito importante. Você vai trabalhar no MP Goiás. Então, saber da lei 25 de 98, que fala da lei orgânica do MP Goiás, é extremamente importante. Ética no serviço público, tá? Dê uma atenção a esse tópico aqui, porque tem algumas leis específicas, inclusive leis de Goiás, como o Código de Conduta, tá? Então, dê uma olhadinha nisso aqui. Tem também a parte de improbidade administrativa, né? Com a lei 8.429. Enfim, presta atenção nisso aqui. Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Bom, pessoal, direito constitucional, bem padrão, tá? Bem padrão, o que costuma cair na maioria dos concursos. Fiquem atentos a esse tópico 8, funções essenciais à justiça. Por quê? Porque o Ministério Público está aqui dentro, né, pessoal? Quem já estudou direito constitucional sabe. Funções essenciais à justiça, o MP está dentro. Então, será que vai cair isso aqui? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai cair. Beleza? E direito administrativo, o básico aqui, né, pessoal? É o que geralmente cai nos concursos. Se atentem aqui à Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União.
Se atentem à Lei de Licitações nova 14.133. Pode observar que não existe aqui a lei antiga, a 8.666, não está aqui, só a nova. E outras leis específicas aqui, a LAI, a LGPD e a Lei do Processo Administrativo, tá? Se atentem a isso. E na parte específica, pessoal, você, de acordo com o cargo que você vai concorrer, você vai lá e dá uma olhada no seu cargo. Eu coloquei aqui o de engenharia civil, por quê? Porque eu sou engenheiro civil. Então isso aqui eu tenho uma noção bem grande, tá? Pessoal, eles dividiram, né, os conteúdos de engenharia civil em 4 tópicos: planejamento, normas, fiscalização e legislação, obras de edificações, manutenção e gestão e fiscalização de contratos. Assim, pessoal, é um edital bem padrão, tá? Que cai na parte de engenharia civil, essa parte de planejamento, controle de obras, documentações técnicas, orçamento, a parte de BDI, a parte de fiscalização de obras, que é extremamente importante, porque se você vai trabalhar no Ministério Público de Goiás como analista em edificações e engenharia civil, você vai ter que ali fiscalizar alguma obra, fiscalizar algum contrato, mexer com a parte de manutenção, então você tem que ter noção de tudo isso aqui, tá? Cronograma físico-financeiros, levantamentos, recebimento provisório e definitivo, medições, BDI, enfim. Essa parte aqui de licitações e fiscalização de obras públicas está bem presente. Lembre que aqui está caindo de novo a Lei 14.133. Por que de novo? Porque lá em Noções de Direito Administrativo está presente essa lei, tá? E aqui nos conteúdos de analista e edificações de engenharia civil tem de novo. Tem aqui a parte de licitações, tá? Que na minha visão é o tópico mais importante dentro desse cargo aqui, tá? Na minha visão é o mais importante. Tem uma parte de legislação ambiental muito importante também, porque, pessoal, o Ministério Público atua muito nessa parte aqui de direito ambiental, tá? Então tem as resoluções do CONAMA. Na parte de edificações, é a parte também que aborda de maneira geral, né, a parte de edificações. Não tem aqui muito específico, pessoal, tópicos de estrutural, de fundações, mecânica dos solos. É mais uma questão de execução e fiscalização. Tá? Então dê uma olhada aqui. A parte da GOINFRA, né, a tabela de preço. Isso aqui, pessoal, com certeza vai cair. Aqui cita também a parte de engenharia de avaliações, NBR 14653, dentre outras coisas. Aqui é a parte de manutenção e aqui é a parte da gestão e fiscalização de contratos, por escopo ou continuado. Então, assim, pessoal, é isso. Na minha visão, um edital enxuto, tá? Essa parte aqui de engenharia civil ficou uma coisa um pouquinho maior, mas nada absurdo, nada absurdo. Eu acho uma boa oportunidade, tá? Lembre de novo, o CNU é a bola da vez, então se você focar aqui, você vai ter grandes chances, beleza? Então, se gostou, compartilhe, dê like, manda pro seu amigo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado e obrigado!